Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre o anúncio da Sony, o Project Q, um novo dispositivo que a companhia japonesa apresentou na última semana. Como é que fica agora a briga da Sony, em especial com a Microsoft e o seu Xbox? Fiquem comigo que a gente já volta. Foi anunciado nessa semana, durante o evento PlayStation Showcase, um novo hardware. A Sony apresentou o Projeto Q, ou Project Q, que é um codinome, ainda não é o nome de lançamento, mas é um codinome interno para o projeto. E do que se trata esse Projeto Q, ou Project Q? É um hardware que traz uma tela LCD de 8 polegadas e nas laterais os controles ali DualSense acoplados, muito próximo do formato ali que a gente já conhece do dispositivo da Nintendo, o Nintendo Switch. Ainda não temos muitos detalhes sobre esse novo hardware, mas até onde se sabe, até o que foi anunciado até agora, ele vai servir para você fazer o streaming de jogos, você na verdade conectá-lo ao seu PlayStation 5 e dali você poder acessar remotamente os jogos que estão instalados no HD do seu PlayStation 5. Temos aqui matéria do Tecnoblog, tem muitas matérias, como a notícia é desses dias, né? Tem muitos links, eu vou, como de costume, deixar todos eles na descrição do episódio, mas eu separei uma aqui do Tecnoblog. E aí vamos para o texto, né? Abre aspas. Mesmo sem muitos detalhes, o Project Q foi confirmado como um aparelho de streaming de jogos da empresa japonesa. Isso quer dizer que você ainda precisará instalar o game no PlayStation 5, conectá-lo a uma rede de internet e transmitir a jogatina de forma remota e portátil. Outras informações que eu peguei aqui de outras reportagens e de outros textos dizem que essa conexão seria via Wi-Fi. E aí continua aqui o texto do Tecnoblog, algo similar ao que o Xbox Series faz com os smartphones e que o próprio console da Sony já faz via PS Remote Play, por exemplo. Ou seja, ele não é um concorrente direto do Nintendo Switch, já que não oferece os mesmos formatos de jogabilidade híbrida ou portátil. E aí esse é um ponto interessante, porque até num Coin to Biz que eu gravei com o Sander lá atrás, tá ficando até chato isso, que a gente tem acertado várias previsões, né? A gente só não acerta na loteria, mas eu comentei com o nosso amigo Sander que uma das saídas para a Sony seria, de um lado, olhar mais para esse universo user-centric, da maneira como a Microsoft está fazendo, e aí se aproximar mais do modelo de negócios da Microsoft, sua PSN Plus, apostar mais no conteúdo cloud, no acesso remoto e por aí vai. Ou, por outro lado, caminhar mais para o que a Nintendo faz, ter um robusto ecossistema de propriedades intelectuais, e isso eu acho que a Sony já tem, não no nível da Nintendo, é claro, mas a Sony tem um volume de propriedades intelectuais, de títulos exclusivos que dá a ela certamente muita força e muita vantagem, e oferecer uma espécie de integração ali com um dispositivo que fosse portátil, que permitisse às pessoas jogar PlayStation 5 onde quer que elas estivessem. Só que aí não é exatamente isso que aconteceu, nem de um lado nem de outro. E o meu comentário aqui vai muito no sentido de tentar entender de fato qual é a intenção da Sony ao lançar esse dispositivo, o chamado Project Q. É claro que a gente ainda não tem muitos dados, muitas informações que a gente possa tomar por base. Até agora o que todo mundo está falando é exatamente a mesma coisa, porque é o pouco que foi apresentado durante o PlayStation Showcase. Quando muito você tem algumas análises e algumas opiniões, como a opinião que eu estou dando aqui, mas detalhes mesmo, detalhes técnicos do aparelho, o que vai ter, o que não vai ter,
Ninguém sabe. A única coisa que a gente sabe, ok, eu tenho um PlayStation 5 aqui, e aí eu vou lá, compro, adquiro esse PlayStation 5 Portable, né? Seria um bom nome, e com isso conecto um no outro, consigo acessar a biblioteca de jogos que eu tenho na minha conta do PS5, consigo acessar e jogar por ali. Mas até assim, até que ponto eu preciso estar próximo do PlayStation 5? Eles precisam estar na mesma rede Wi-Fi conectados? Sabe, ainda tem algumas questões que eu vi algumas pessoas falando aqui, mas ainda não ficou muito claro. Algumas pessoas estão dizendo, olha, então o camarada não vai poder sair de casa, porque os dois dispositivos precisam estar na mesma rede Wi-Fi. Haveriam outras possibilidades a partir disso? E esse dispositivo, ele tem processamento próprio? Quer dizer, a gente não tem quase detalhe nenhum para saber exatamente do que se trata esse PlayStation Q, esse Project Q. Aí a gente pode fazer uma breve análise a partir do que já se tem de informação, né? A Sony hoje já oferece uma possibilidade de Remote Play, então você pode conectar outras telas ao seu PlayStation 5 e jogar, parear ali o controle, o DualSense e jogar. Se é essa a questão, então qual seria a vantagem de comprar um hardware específico para isso? Seria por algum benefício próprio? Seria por algum outro recurso que a Sony ainda vai lançar? Porque as grandes especulações até o ano passado eram sobre como a Sony poderia entrar também nesse mercado de cloud e no mercado de streaming de jogos para oferecer uma solução mais completa e mais acessível, né, por assim dizer, do que a Microsoft já oferece com o seu Xbox. A grande questão do Xbox, eu acho que, e aí a Sony ainda não conseguiu perceber ou não conseguiu se direcionar para isso, é que a Xbox, no seu modelo user-centric, ela não está mais preocupada em vender o hardware e preocupada sim em dar acesso à biblioteca via cloud gaming, via streaming de jogos. Essa é a grande vantagem. É por isso que você pode acessar a conta do Game Pass e do Xbox Cloud via mobile. Agora já tem algumas marcas de Smart TVs que vêm também com um aplicativo. Por isso que você pode pegar um computador até de trabalho, um computador que não seja gamer, como o notebook que eu uso aqui, e consigo acessar a minha conta Xbox e rodar os jogos via streaming normalmente. Ou seja, o grande diferencial ali é eu não depender necessariamente de um hardware exclusivo, de um hardware dedicado para poder acessar aquela biblioteca de jogos. Por outro lado, a gente tem visto aí um mercado crescente de PCs portáteis com a finalidade de gaming. Você tem o Steam Deck, você tem o modelo que foi lançado recentemente da Asus, que agora me falha o nome, fora outros modelos aí de marcas menores, principalmente de marcas chinesas. Você tem uma verdadeira avalanche de dispositivos que rodam ou Android ou Windows, mas que são dedicados ali basicamente a jogos. Ele já vem com os controles acoplados e eles permitem que você acesse os jogos da biblioteca Android, se for o caso, mas rodem também tudo que é tipo de emulador. Eles permitem que você acesse a sua conta da Steam, ou a sua conta do GeForce Now, ou até mesmo a sua conta do Xbox Game Pass, e daí você transformar aquilo ali numa central de jogos, talvez na forma mais definitiva do termo, porque ali você teria acesso a basicamente qualquer coisa. Portanto, a Sony, quando traz esse dispositivo, uma primeira ideia que todo mundo tem é, olha, agora eles vão oferecer o serviço cloud, agora eles vão oferecer o streaming, agora eles vão criar de fato mais uma peça para completar esse ecossistema e permitir que a empresa seja mais user-centric, que o camarada consiga jogar de onde ele estiver, mesmo que ainda seja via hardware dedicado da Sony. Porém,
pelas informações que a gente tem aqui no anúncio, não é exatamente isso, porque o camarada ainda estaria limitado aos títulos, à biblioteca que ele possui instalada no seu próprio PlayStation 5. Então eu ainda não consigo ter, de fato, uma flexibilidade ali que diga, olha, esse dispositivo aqui é um dispositivo portátil para você rodar uma série de jogos e levar essa diversão para onde você esteja. Isso ainda não está claro. Primeiro, essa questão do quanto ele precisa estar pareado com o aparelho, o PlayStation 5, quão próximo ele precisa estar. Eu realmente procurei aqui, não achei reportagens que afirmassem uma coisa ou outra, então acho que está todo mundo ali tateando até ter certeza do que a empresa vai anunciar. Por outro lado, também ninguém fala nada sobre instalação de jogos no próprio dispositivo portátil, de maneira que eu tenha uma biblioteca que eu possa carregar por aí e jogar onde quer que eu esteja. E aí ele não compete, acaba não resolvendo o problema de ecossistema mais centrado no usuário, que seria a grande questão com o Xbox da Microsoft, mas também ele realmente não compete com o Nintendo Switch, porque o Nintendo Switch é um console híbrido. E com toda a elegância que ele tem, a maneira como ele foi construído enquanto produto, realmente é um produto extremamente bem acabado, extremamente bem elaborado. Ele é um produto que serve tanto para a mesa, de colocar ele em cima da mesa, conectá-lo a uma TV e jogar, mas você pode botar ele na sua mochila e dar a volta ao mundo com ele e jogar do mesmo jeito, sem nenhuma dependência a princípio de conexão ou de estar pareado com um controle principal, com um console principal, porque ele é o console principal. Então vejam que ainda não está muito claro o que esse Project Q vai ser na prática. Se ele é mais um braço para ampliar a possibilidade de acesso ao ecossistema PlayStation, ou se ele quer de fato tornar essa experiência do PlayStation híbrida. Mas aí a gente tem alguns entraves. Se é para dar mais acesso, aí a Sony certamente está falhando miseravelmente. Por quê? Porque nesse caso seria interessante que esse dispositivo fosse autônomo. E aí sim, olha, eu não vou comprar, não vou gastar uma grana no PlayStation 5, mas eu vou comprar o, entre aspas, PlayStation 5 Portable, porque ele é mais acessível a nível de preço, não vai me dar, talvez, a mesma performance ou a biblioteca completa em jogos e todas as funcionalidades que o console de mesa me traz. No entanto, eu vou ter uma maneira fácil ali e mais barata para acessar o catálogo do PlayStation 5. Então essa poderia ser uma excelente opção, mas até então não é isso que a Sony está anunciando, não é isso que a Sony está colocando. Uma outra opção seria ter de fato um PlayStation 5 portátil. Olha, você vai ter um aparelho aqui, um console que é autônomo, e ele vai rodar onde quer que você esteja, independente de estar pareado ou não com o seu PlayStation 5 da sala. Né? Ele poderia ser autônomo no sentido de você poder instalar os jogos nele, você ter uma biblioteca própria nele, você nem precisar ter o PlayStation 5 para que ele funcione. Do jeito que a coisa foi anunciada, me parece que eu preciso ser já dono de um PlayStation 5 e aí para poder jogar o PlayStation 5 de forma remota, mas ainda sem termos certeza, né, do quão remoto eu posso estar, o quão distante eu posso estar do console principal. Mas aí eu adquiri um segundo hardware que seria esse Project Q. E aí, quais seriam as vantagens de ter esse segundo hardware se eu já comprei o PlayStation 5 e estou jogando em casa, numa TV de boa qualidade, com um bom tamanho? Qual seria a vantagem de ter esse aparelho para... ok, vou liberar a TV da sala, vou jogar por aqui, né? Então tem algumas coisas nesse anúncio que ainda não ficaram claras e que a gente precisa realmente esperar
para ver. Agora, o que fica muito claro é que a Sony está bastante incomodada, né, com, de um lado, fortalecimento do Nintendo Switch, que já é o terceiro, se eu não me engano, console mais vendido da história e continua vendendo. Então pode ser que ele ainda se aproxime mais e quem sabe até ultrapasse o segundo lugar. Vai depender muito mais de como a Nintendo vai dar sustentação a esse aparelho ou não. Até agora a Nintendo vem fazendo bem esse trabalho, mas pode ser que ela resolva já anunciar um sucessor e aí isso caia por terra. E por outro lado, Microsoft também com seu Xbox que segue aí de vento em popa. Só para deixar claro que a Sony não está tendo nenhum problema nessa geração, tá? Ela lidera aí o ranking de vendas, as estimativas falam em cerca de 32 milhões de unidades de PlayStation 5 vendidos. Essa matéria aqui é de fevereiro desse ano, fevereiro de 2023, então certamente já ampliou um pouquinho mais. Então a Sony lidera essa geração com folga. Os números falam de aparentemente 20 milhões de unidades vendidas de Xbox, tanto o Series S quanto o Series X. Então você tem aí uma grande diferença. Eu não posso colocar o Nintendo Switch nessa mesma conta, porque o Nintendo Switch é de uma geração anterior, mas a título de comparação, Nintendo Switch nessa mesma data aqui, na data em que essa reportagem foi ao ar, uma matéria da Forbes, estava lá batendo em 114,33 milhões de aparelhos vendidos. E aí você vem assim, bom, a Sony está preocupada então com o quê? Porque de um lado ela tem o domínio na venda de hardware, por outro lado o Nintendo Switch vendeu pra caramba, mas é um hardware possivelmente já entrando na reta final da sua vida, então talvez a Nintendo tente esticar um pouquinho mais, dar uma sobrevida pro Switch, para que ele chegue ali na segunda posição como o videogame mais vendido da história. Então o que incomoda a Sony? Bom, incomoda o fato da Microsoft estar ainda nessa negociação para compra da Activision Blizzard e até que ponto isso vai mudar esse panorama dos negócios para a indústria de games, mas a Sony parece estar muito preocupada também com o crescimento do Xbox enquanto ecossistema, porque aí nesses números de hardware da linha Xbox tem uma pegadinha. Vamos lá para as estatísticas sobre número de usuários assinantes do Game Pass. Segundo números aqui do final do ano passado, a Microsoft teria aí quase 30 milhões de assinantes do seu serviço Game Pass. Usando ou não o serviço de streaming, usando ou não o Xbox Cloud, ou tendo que comprar o aparelho, mas fato é que você tem um número muito expressivo de assinantes. A própria Microsoft, isso aqui é números de mercado que analistas fazem suas estimativas. A própria Microsoft, ela não divulga exatamente o mesmo número. A Microsoft fala em aproximadamente 25 milhões de assinantes do seu Xbox Game Pass. Mas ainda assim é um número considerável, 25 ou 29, e eu tenho 20 milhões, aparentemente 20 milhões de unidades de hardware vendidas, ou seja, o número de jogadores de Xbox não está limitado ao número de usuários de hardware Xbox. Isso aí já está claro, porque hoje eu posso ter o meu celular e ser assinante do Xbox Game Pass. Ou eu posso ter um computador de trabalho aqui, um computador mais velho inclusive, e ser assinante do Microsoft Game Pass. A Sony está preocupada com esse crescimento de ecossistemas e ela não quer ficar encurralada. De um lado, o Xbox com seu ecossistema muito mais democrático e amplo, verdadeiramente omnichannel. Estou devendo um episódio também para falar sobre omnichannel, em breve vai sair. Por outro lado, a Nintendo com suas propriedades intelectuais, seu mundo encantado ali plenamente constituído e com um aparelho que é, enquanto produto, uma obra-prima, porque consegue ser extremamente adequado e eficiente em todos os pontos, que é o Nintendo Switch. Excelente console de mesa, excelente portátil, apesar de estar muito atrasado em relação a hardware, ele continua dando conta do recado em
entregando jogos incríveis, maravilhosos, e é por isso que ele continua vendendo, e é por isso que a Nintendo se cala em relação a qualquer possibilidade de um sucessor, porque ela quer que ele continue vendendo até espremer esse bagaço aí ao máximo, e quem sabe ele não ocupa a segunda ou quiçá a primeira posição como console mais vendido na história, o que seria um baita recorde. Hoje a primeira posição é do PlayStation 2 e a segunda posição é também da Nintendo com o Nintendo DS. E aí, como esse aparelho novo da Sony se encaixa nisso tudo, ainda é uma grande interrogação, mas é claro que a Sony está incomodada e a gente tem que esperar para ter mais detalhes, para ver o que pode sair disso. Agora, se for apenas para transmissão de jogos, para fazer o Remote Play, e o camarada, além de comprar o PlayStation 5, ainda tem que comprar um outro hardware, que a gente ainda nem sabe quanto vai custar, mas pelo histórico da Sony, não deve ser algo barato, muito acessível, porque eles são tradicionais em salgar o preço dos seus lançamentos. Aí realmente não vejo muito sentido, mas como eu falei, ainda é muito precoce, a gente precisa aguardar para ver o que vem por aí de verdade. É isso, essa briga tá esquentando, é um novo capítulo, vamos ver o que acontece, vamos ver o que vem por aí, quais vão ser os próximos anúncios. A gente continua por aqui acompanhando. Esse foi o nosso comentário da semana. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.